Uma solução integrada para a sua obra. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura. Olá, começa agora o programa Construção Hoje Notícias. E hoje você vai ver. Porto Alegre se prepara para a Copa em 2014. Veja como está a preparação do Beira-Rio para receber os Jogos do Mundial. E nova fábrica de monotrilhos no interior paulista promete se tornar referência mundial. Essas e outras informações você vê agora. Os projetos para a melhoria de mobilidade aqui em Porto Alegre já estavam prontos, mas não saíam do papel por falta de recursos. Com a cidade eleita uma das sedes da Copa em 2014, vieram esses recursos para essas obras que devem beneficiar não só os turistas durante o Mundial, mas principalmente a população. Porto Alegre, assim como outras grandes capitais do Brasil, teve aumento populacional nos últimos anos e poucos investimentos na área de mobilidade urbana, o que consequentemente complicou, entre outras coisas, o trânsito pela cidade. Quando começou a história da Copa, Porto Alegre lutou muito para ser uma das sedes, especialmente para a questão de mobilidade urbana, que é um assunto que Porto Alegre ficou muito atrasado nas últimas décadas. Nós tivemos poucos investimentos, o número de carros aumentou, como em todas as capitais, e nós estamos com o nosso trânsito absolutamente engargalado em praticamente todas as vias. O projeto pela capital gaúcha visa a duplicação de vias e também a ampliação e melhoria do transporte coletivo. A intenção da prefeitura é incentivar os motoristas a deixarem seus carros em casa e utilizarem um transporte alternativo, rápido, confortável e eficiente. Nós aqui temos corredores de ônibus há mais de 30 anos, mas também não tínhamos uma melhoria com BRTs, essas tecnologias modernas que proporcionam muito mais conforto para quem quer vir de transporte coletivo aos locais. Nós teremos então esse Bus Rapid Traffic na Protásio Alves, que ele segue, pega Oswaldo Aranha, passa pela rodoviária e vai até o centro. Nós temos o da Bento Gonçalves, que ele segue pela João Pessoa, Salgado Filho, desce a Borges, e lá ele se encontra com o outro BRT que está vindo do Cristal, né, Padre Cacique, então até a Ipiranga. Na Ipiranga é o ponto de união, então nós temos uma obra que vem do Cristal com BRT até a Ipiranga, e aí se une com esse da João Pessoa, formando então todo um círculo de BRT para as pessoas que querem vir da região metropolitana até o centro, se deslocar, enfim, por essa área toda. Nós temos então o corredor da Padre Cacique, que eu já falei, que se junta com o da João Pessoa, Bento Gonçalves, Protásio Alves, dando uma maior opção de transporte coletivo para a cidade como um todo. Em relação às ampliações de pistas, a antiga Avenida Tronco, que liga a zona sul da cidade ao centro, passa por esse tipo de obra. O projeto já tem mais de 50 anos, mas só agora, com a disponibilidade de recursos, sai do papel e tem previsão de conclusão para, no máximo, abril de 2014. É uma obra bastante complexa porque, como ficou tanto tempo no aguardo da via e com áreas gravadas, as pessoas foram invadindo, eram áreas liberadas na beira de uma rua de 2 pistas, foram invadindo. Então tem pessoas que moram lá há muito tempo, mais de 1.500 famílias, então duplicar a Tronco é uma obra viária, mas é uma obra social de acomodação de 1.400 famílias que hoje moram numa condição ruim e que passarão a viver numa condição melhor. Mas isso faz com que demore um pouquinho mais o projeto e é por isso que ele fica pronto lá em março, né, de 2014. Outra obra de duplicação acontece na Avenida Beira-Rio, que fica próxima ao estádio sede da Copa e liga as áreas do Cristal ao gasômetro, um importante ponto da cidade. Além da ampliação da avenida, também está sendo construída uma ponte, que faz parte do projeto. Até o final de 2013, as obras pela Avenida Beira-Rio devem estar concluídas. Ela é toda em volta do estádio, então por isso ela tem sim que ficar pronta a tempo.
A Avenida Voluntários da Pátria, uma das opções de entrada para Porto Alegre pelas áreas próximas ao aeroporto e da região metropolitana, também passa por duplicação e deve ficar pronta em abril de 2014. Ela é duplicada da Sertório até a rodoviária, então é uma faixa bastante extensa e que demora um pouquinho mais do que a simples obra, porque tem muita desapropriação no meio do caminho. E lá não são invasões, não é ocupação irregular, mas sim pessoas, proprietários que serão indenizados e que terão que ir para outro lugar. Essas desapropriações já estão em curso, estão andando e as obras estão andando, mas o ritmo é um pouquinho mais lento em razão dessa circunstância. Pela Avenida Terceira Perimetral estão sendo feitas pelo menos 5 obras de arte, como viadutos e trincheiras. Essas obras já eram projetadas desde a concepção da perimetral, mas ainda por falta de recursos não foram executadas conforme o projeto inicial. Por conta disso, vários semáforos ao longo da via ajudam a deixar o tráfego mais lento. Então as sinaleiras serão retiradas e nós teremos trincheiras, 3 trincheiras e 2 viadutos nos cruzamentos que vão dar muito mais fluidez à via lá. Essas obras também ficarão prontas no início de 2014, porque são de maior tempo, viadutos especialmente, eles demoram um pouquinho mais para ficarem prontos, mas estão em curso e a gente, por enquanto, está com a segurança de que elas se concluem para a Copa. Na região da rodoviária, outro local importante na capital gaúcha, um viaduto está sendo construído sobre a Avenida Júlio de Castilhos. Os trabalhos devem durar aproximadamente 18 meses, com previsão de entrega no início de 2014. Este viaduto ele vai retirar o famoso X da rodoviária, a gente chama em que se cruzam as vias, então vai ter por cima, ele vai passar por cima de um outro viaduto, vai se tirar a sinaleira para acessar Castelo Branco e lá vai se ter também uma melhor fluidez ao trânsito. E embaixo do viaduto da Júlio nós vamos construir uma estação especial de BRT, uma estação de ônibus, uma parada sofisticada, porque as pessoas vão descer por um túnel. É bem no canteiro central. Hoje os ônibus saem do túnel e fazem um novo X. Eles encostam na rodoviária para as pessoas descerem e voltam para a via. Então, esse movimento tranca. Agora, no canteiro central, dos dois lados, vai passar os ônibus e com isso eles seguem direto sem atrapalhar os carros que vão passar pelo lado, Essa é uma estação especial, ela está em fase de licitação, são 8 meses de obra, então ela vai ficar pronta a tempo. A Avenida Severo Dúlios, na zona norte de Porto Alegre, está sendo prolongada, com o objetivo de melhorar o acesso entre a Avenida Assis Brasil e o Aeroporto Internacional Salgado Filho. O projeto também inclui a construção de um anel viário no entorno do aeroporto, que irá até a Rua Dona Alzira. Está em fase de contratação. Lá é uma obra de 1 ano, essa obra é de menor tempo porque não tem nada no caminho, não tem construção, é uma área que inclusive ela está desocupada porque é uma área alagadiça. Em época de chuva ela alaga, então não tem como se instalar atividade lá. E é uma via que ela sairá um pouco mais cara em razão disso. Mas nós conseguimos superar já essa fase toda e estamos contratando a empresa que vai dar início a essa obra. Para a realização de todas essas obras de mobilidade em Porto Alegre, que inclui também a construção de mais de 8 quilômetros de ciclovias, o investimento nos projetos receberão cerca de 900 milhões de reais, financiados pela Prefeitura através da Caixa Econômica Federal. É uma importância bastante significativa para a Prefeitura. Acredito que nos últimos muitos anos nunca se teve um investimento tão grande nessa área de uma vez só, E isso é muito importante porque vai alavancar, inclusive, um melhor desenvolvimento, qualidade de vida para os porto-alegrenses e tudo mais. Então nós estamos muito satisfeitos com tudo isso. No próximo bloco, veja como estão as obras no estádio Beira-Rio, o estádio escolhido para sediar os Jogos da Copa em 2014. Construction Expo 2013, segunda-feira internacional de edificações e obras de infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br.
Olá pessoal, estamos na Trimac, tradicional locador do segmento de equipamentos pesados, geradores, torres de iluminação, plataformas elevatórias. Esse mês nós estamos com uma promoção no segmento de plataformas com 10% de desconto sobre a nossa lista. Lembrando que o nosso contrato é de 30 dias ao invés de 28 como o resto do mercado. Consultem a Trimac através do nosso site ou do nosso telefone e conheçam a excelência de atendimento dos nossos produtos. Aqui em Porto Alegre foi o estádio do Beira-Rio escolhido para receber a Copa de 2014. Por conta disso, o estádio, com mais de 50 anos de história, passa por obras de reforma e modernização. Entre seu projeto inicial e sua inauguração em 1969, o estádio Beira-Rio teve que esperar mais de 10 anos para ser inaugurado. Agora, depois de 4 décadas, o gigante passa por obras de reforma para receber a Copa do Mundo. O projeto de modernização do Beira-Rio já começou há algum tempo, com estudos, levantamentos e pesquisas sobre as antigas estruturas e as atuais necessidades do estádio. As referências para a reforma do estádio são estádios europeus e americanos, com base em inovação e modernização, além, claro, de seguir as exigências feitas pela FIFA. Nós precisamos pensar um projeto maior, um projeto do complexo e um projeto integrado com a cidade. Então, hoje em dia tem alguns casos de problemas de acessibilidade, de fluxo, de localização dos estádios. Então, tudo isso precisa ser pensado de uma forma única. É lógico que a construção ela pode ser um pouco separada, mas essa ideia ela tem que nascer como um todo. O novo Beira-Rio, que ocupa uma área de 75 mil metros quadrados, terá capacidade para 48 mil espectadores. Depois do Mundial, esse número subirá para 50 ou até 52 mil lugares. A cobertura do estádio será feita com uma estrutura metálica, que aproveita a estrutura antiga a fim de ajudar na absorção de tensões. Na parte interna do estádio, grande parte da cobertura será feita em balanço. E depois de um rigoroso estudo e uma comparação desses materiais, chegamos na membrana de PTFE. Então é uma membrana, para o Brasil, é uma inovação. Já foi utilizada em alguns estádios da Copa do Mundo, na África do Sul, também na Alemanha. Vem sendo bastante difundido o seu uso nos Estados Unidos. E é uma inovação para o Brasil, alguns outros estádios da Copa também estão usando esse material, né? E é um material, vamos dizer, o que existe de ponta hoje no mercado. Em relação à sustentabilidade, o Internacional, responsável pela administração do estádio, escolheu receber a certificação LEED para sua construção. Por conta disso, os resíduos de demolições estão sendo reaproveitados. O projeto também prevê questões como reutilização de água de chuva, iluminação do campo através de energia solar, entre outras iniciativas. Estamos estudando questão de mictório sem água. Então, é um mictório novo, através de algumas ampolas, mas que reduz drasticamente o uso de água dentro do estádio. Também a questão de geradores, talvez até com a utilização de geradores a gás. Quer dizer, utilizando um novo combustível para a geração de energia, principalmente nos horários de pico. Entre os desafios encontrados ao longo do projeto e de sua execução estão questões como a viabilidade econômica, a própria construção, as operações, já que mesmo com os trabalhos de reforma, algumas partidas continuaram acontecendo pelo estádio, e o planejamento, já que sempre tem algo a ser incrementado. Fechar um negócio que o clube consiga suportar e manter o seu principal atrativo, que é o futebol. Então essa é a nossa atividade fim. Então conseguir construir um estádio sem drenar os recursos do futebol. O segundo desafio grande é a questão de construção e operação simultaneamente. Então requer um trabalho muito mais de engenharia, acompanhamento, segurança do trabalho, porque cada paralisação, o estádio muda um pouquinho da sua configuração do último jogo, precisa ser feita algumas adaptações. A FIFA ela tinha um livro inicial de requisitos, só que esses requisitos, como tecnologia, dados, informações,
Os requisitos podem ir mudando durante o período desde a assinatura do contrato até a data de operação ou da Copa, a data do acontecimento da Copa do Mundo. Então também essas alterações, as novas premissas adotadas, toda essa parte de projeto que tem uma alteração durante o seu caminho, acaba gerando também alguma, vamos dizer, não é um desconforto, mas um retrabalho de alguma coisa que já estava pronta. Além dessas questões, a falta de mão de obra também é uma complicação nos canteiros do Beira-Rio. Estamos procurando, através de vários sistemas de rádio, imprensa, trabalhadores para vir trabalhar no estádio, principalmente a mão de obra mais direta, servente, carpinteiros, pedreiros. Essa mão de obra realmente hoje ela está restrita, está insuficiente. O mercado está com falta desses profissionais. Para a reforma do gigante, foram necessárias demolições em toda a parte da arquibancada inferior. Com isso, a etapa seguinte foi a remoção de um aterro existente, o que acabou criando uma nova estrutura, onde será feita a nova arquibancada, que será mais próxima do campo de futebol. Outro serviço complexo foi o de remoção das marquises em volta do estádio. Quase metade do estádio tinha marquise, somando as duas, tínhamos uma pequena e uma quase pegando metade do estádio. Elas tiveram que ser removidas e, ao mesmo tempo, se continuou operando o estádio embaixo dessas marquises. É lógico que uma operação de demolição com utilização, ela acaba, não pode fazer as duas ao mesmo tempo. Então tivemos que criar todo um mecanismo de remoção limpo, eficiente, eficaz, de maneira que quando cessasse os trabalhos não teria qualquer risco de utilização dessas áreas que já foram trabalhadas. Com a construção de um prédio-garagem em uma área de 74 mil metros quadrados, que visa ampliar as vagas de estacionamento, os trabalhos pelo Beira-Rio necessitaram de ao menos 3 tipos diferentes de fundações. Então esse foi todo um trabalho novo que a gente fez nas questões de fundação. Nós tivemos uma alteração por estarmos próximo de um rio e também próximo ao morro. Nós temos uma seção diferente do solo, né, de um lado do estádio e do outro. Isso acarretou numa mudança de fundações. Então, de um lado do estádio nós temos estacas injetadas, do outro lado temos trilho metálico e também em alguns outros locais temos a estaca hélice. Tivemos vários tipos de solo, diferentes carregamentos e tensões, com que fez uma adaptação na obra e que a gente tivesse vários tipos de fundações profundas. Atualmente, as obras no Beira-Rio, que contam com cerca de 700 colaboradores, estão com 45% de conclusão. A previsão é de que o estádio seja entregue em dezembro de 2013. Nós estamos atacando várias áreas da obra, né? Então, como é uma obra muito grande, não tem um ponto específico um ou outro. Então, nós temos uma grande frente de trabalho na montagem da arquibancada inferior. Nós temos outra frente de trabalho na parte da recuperação estrutural da arquibancada superior. Temos uma outra equipe também trabalhando nas partes internas já dessa nova arquibancada inferior, na parte de piso, instalações, alvenarias. Também um trabalho separado, mas que é do prédio garagem. Então, estamos finalizando quase 100% as fundações no momento. Execução dos blocos e já a execução dos pilares para a posterior montagem da estrutura pré-moldada. E também, junto com a prefeitura, já toda a questão de mobilidade urbana também já está sendo pensada e já está sendo executada. No próximo bloco, uma fábrica de monotrilhos instalada há pouco tempo no interior paulista quer se tornar referência mundial no setor ferroviário. Olá pessoal, estamos na Trimac, tradicional locador do segmento de equipamentos pesados, geradores, torres de iluminação, plataformas elevatórias. Esse mês nós estamos com uma promoção no segmento de plataformas com 10% de desconto sobre a nossa lista. Lembrando que o nosso contrato é de 30 dias ao invés de 28 como o resto do mercado. Consultem a Trimac através do nosso site ou do nosso telefone e conheçam a excelência de atendimento dos nossos produtos. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br.
Há pouco tempo, uma nova fábrica da empresa Bombardier foi inaugurada no interior paulista. A intenção é tornar o local um centro de referência mundial de produção de monotrilhos de alta capacidade. Com a instalação da fábrica, o Brasil se torna um importante mercado na área de produção ferroviária. A Bombardier deverá produzir diversos tipos de monotrilho de alta capacidade, de acordo com os variados estilos de diferentes países. O monotrilho é o primeiro monotrilho do mundo de alta capacidade. Ele foi uma solicitação do metrô por necessidade de um modal diferente a agregar ao sistema já existente. Ele é uma tecnologia bem avançada, esse trem foi desenvolvido a partir de outro projeto de menos capacidade e a gente tinha o objetivo de atingir uma capacidade alta de transporte, que é acima de 40 mil pessoas por hora por sentido. Então isso aí foi um grande desafio, porque tinha um limite de peso por eixo praticamente, então a gente teve que partir para uma estrutura de alumínio, que já é mais leve, o próprio material, mas uma estrutura feita a partir de estrudado de alumínio, que é uma estrutura tipo colmeia, que você consegue ter resistência com baixo peso. Então a gente já está em fabricação dos carros aqui em Hortolândia, como vocês podem ver, né, que já tem os carros sendo montados, e nosso objetivo é atingir a fabricação de um carro por dia nessa planta, para conseguir atender o contrato que a gente tem com o Metrô São Paulo de começar a operação no final de 2013. Essa fábrica está começando agora a produzir os carros para o monotrilho da linha 15 do Metrô de São Paulo. Ele vai poder transportar até 48 mil passageiros por hora por sentido, o que significa que vai atingir 500 mil de passageiros por dia. Essa linha vai ligar a Vila Prudente à cidade de Tiradentes e vai permitir que uma pessoa que hoje leva mais de 2 horas a fazer esse trajeto, o possa fazer em 50 minutos. O monotrilho é um tipo de metrô e tem quase a mesma capacidade de um. Uma das principais diferenças é que o metrô é quase sempre subterrâneo e o monotrilho sempre circula em vias elevadas, sobre pilares colocados em canteiros centrais de avenidas. Além disso, o monotrilho mede entre 15 e 18 metros e pesa no máximo 15 toneladas, medidas que são pouco mais do que a metade de um metrô convencional. Esse carro ele trabalha com rodas, com pneus, né? São 2 truques com pneus duplos que vão sobre uma viga de concreto, e nós temos os pneus laterais que faz o equilíbrio dessa caixa, então ele tem um nível baixo de ruído em função dessa utilização de pneus, né? Ao invés de roda de aço. Na verdade, as características são muito parecidas, tanto do monotrilho quanto do metrô. A diferença é que o metrô circula em carril, em roda-carril, sistema de roda de aço, roda-carril. Este aqui circula sobre pneus, por isso é mais silencioso. Ele circula, também tem forçosamente que ser mais silencioso porque ele circula a céu aberto. Ele é muito silencioso e na verdade o sistema em si é muito parecido com o metrô. Pode ter vantagens em termos de implementação, é que a construção de túnel é naturalmente muito mais demorada. A construção dessa estrutura ela é muito rápida. A gente consegue construir a uma velocidade mais ou menos do dobro do que construiria um metrô subterrâneo. Também em termos de custo, o custo de implementação de um sistema de monotrilho é mais barato que o custo de implementação de um sistema de metrô. Com a crescente utilização dos monotrilhos pelo mundo, por conta de sua tecnologia e benefícios, muitas cidades, não só do Brasil, têm demonstrado interesse na aquisição desse tipo de modal. Tem vários monotrilhos no mundo, a gente só diria que teve que ser desenvolvido realmente, porque não existia no mundo nenhum monotrilho de alta capacidade como esse que nós estamos falando, não existe, né? Esse vai ser o primeiro e a gente espera que ele abra portas aí para muitos mais sistemas no Brasil e em outros lugares do mundo, como já está acontecendo aí na Arábia, que a gente tem um trem para entregar também, e tem outras propostas que nós estamos trabalhando. A Bombardier está seguindo vários projetos no Brasil e no exterior, onde essa tecnologia é ideal para melhorar a mobilidade desses locais.
e por isso há fortes perspectivas para que aqui a Hortolândia e a fábrica da Hortolândia se transformem num grande centro mundial de produção. A operação do monotrilho é totalmente automática, sem a necessidade de um condutor. No caso de uma pane, esse tipo de trem também é rebocado de forma automática por outro trem, responsável pela movimentação segura dos carros. Entre as duas vias existe uma plataforma que pode ser evacuado as pessoas em caso de uma pane qualquer. Então é um sistema bem seguro e em termos de conforto, ele tem um conforto similar ao do metrô, praticamente igual, ele tem a mesma largura de carros, a mesma condição interna em termos de altura de teto e tudo isso. O programa Construção Hoje Notícias fica por aqui. Até mais! Olá pessoal, estamos na Trimac, tradicional locador do segmento de equipamentos pesados, geradores, torres de iluminação, plataformas elevatórias. Esse mês nós estamos com uma promoção no segmento de plataformas com 10% de desconto sobre a nossa lista. Lembrando que o nosso contrato é de 30 dias ao invés de 28 como o resto do mercado. Consultem a Trimac através do nosso site ou do nosso telefone e conheçam a excelência de atendimento dos nossos produtos. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br.